Oi, gente, estamos aqui de volta. Vamos abrir a plantinha de novo para a gente continuar. Todo mundo vendo a plantinha? Alguém faz aí, Carla, faz um joinha aí. Sim. Obrigada. Bom, então estamos voltando. Gente, tudo isso é a recepção, né? Mas a recepção tem alguns elementos mais complexos do que todos os outros espaços. Vamos voltar aqui que a gente ainda não concluiu. E se a gente for falar, então, basicamente, a gente falou aqui da situação da espera. Eu ia comentar com vocês que na outra planta, sem cotas, vocês veem um desenho de piso, uma rosa dos ventos. E esse elemento está aí um pouco para a gente falar do nível desse escritório, na verdade, né? Ele está aí basicamente com esse objetivo. Porque é claro, como a gente viu nos textos, que essa nossa análise sempre tem que ser contextualizada, né? De que público a gente está falando, né? De que perfil de pessoas nós estamos falando. E por isso que esse elemento, além de outros que vocês vão perceber, são símbolos de status. E a gente viu no texto de Summer que os símbolos de status estão aí exatamente para demonstrar o poder das pessoas, né? As relações de poder. É para isso que usamos, digamos assim, não só nós no projeto, mas nós espécie, né? Usamos os símbolos de status para demonstrar as relações de poder. E é sobre elas mesmo que vocês vão falar aqui. Que nós já estamos falando aqui, na verdade. Alguém está tentando entrar? Ok. Bom, então voltando aqui, eu queria que vocês comentassem um pouco mais agora sobre a estação de trabalho da recepcionista. A gente já falou de alguns... Essa questão que você falou da Rosa dos Ventos, isso é que tem a ver com relação de poder, alguma coisa assim, ou nada a ver? Eu viajei. Tudo a ver. É um símbolo de status. Imagina você ter um detalhe de mármore no piso, com várias cores, né? Numa entrada bem marcada na área da recepção, né? Ou melhor, desculpe, na área da espera, da recepção, quer dizer, visando informar ao cliente onde que ele está entrando, que lugar é esse, né? Sem falar que, claro, isso aqui, como eu falei para vocês, é um escritório de advocacia. E a gente tem que pensar o que um escritório mais clássico de advocacia, e daí porque tem a Rosa dos Ventos, pretende falar da sua área. Que ideia ele vende, ele quer vender da tua área, né? E alguns elementos aqui nessa planta vão reforçar essas relações de poder. Temos que pensar que quando alguém procura o nosso escritório, procura um escritório de advocacia ou qualquer outro serviço, seja o de DEA, de fisioterapia também, sei lá, isso nos atribui um poder. Porque essa pessoa é detentora de um conhecimento que o outro não tem. Então, isso é poder. Né? Então, na hora que a gente usa elementos para enfatizar, não só através de elementos caros, que naturalmente enfatizam poder, mas elementos relativos ao conhecimento, que a gente também vai ver nessa planta, também enfatizam o poder dessas pessoas. Claro que também vamos discutir mais adiante que é óbvio que nem sempre interessa ao meu cliente eu querer parecer que eu tenho mais poder que ele, né? Não me interessa inferiorizar o meu cliente. Então, esse é um equilíbrio também tênue na relação de poder, em que eu preciso demonstrar o saber, o domínio, mas eu também tenho que saber equilibrar isso com o conforto que esse cliente vai se sentir. Quem não precisa fazer isso? A esfera pública. Você vai encontrar um desembargador, ele não está nem um pouco preocupado como é que você vai se sentir. Agora, na esfera privada, com certeza, o profissional está muito preocupado como é que o cliente dele vai se sentir.
Então, é muito mais simples aplicarmos distâncias como a pública, por exemplo, em áreas públicas, reforçando, porque ali é o poder absoluto, inquestionável praticamente, né? Não há uma noção de que essas pessoas são contratadas pelo povo, né? Não existe, a gente não tem muito essa noção, digamos assim, na construção espacial, porque não está nas nossas relações. Entender que essas pessoas trabalham para o povo, né? E isso fica explícito nas distâncias aplicadas, nas formalidades aplicadas, né, no projeto. Então, vamos voltar aqui à recepcionista. Quem não falou ainda, que quer dar uma palavrinha aqui? Ô, Jami, você não quer falar nada hoje? Comenta aí, vai. Oi, Pro, eu posso fazer um comentário? Pode, quem está falando que eu não estou ouvindo? É a Aline. Oi, Aline, diga. Aline Costa, tudo bem? Oi. Olha só, eu acho que a disposição aqui da recepção, mantendo a recepcionista numa posição de forma que os conteúdos do trabalho dela, contidos na tela, né? Os conteúdos da tela estarem voltados para a parede, né? Protege de informações, sei lá, sigilosas ou sei lá o que quer que seja que ela esteja trabalhando e que ela pretende manter como o território de conteúdos, né? O território do trabalho dela. Eu acho que isso é interessante também, porque houve uma aula em que você falou sobre isso. Essa coisa de você ter a sua tela exposta de uma forma que outras pessoas possam assistir ao que você está, enfim, o seu conteúdo que você está trabalhando. Eu acho interessante isso. Sim. A gente falou uma certa vez numa das aulas sobre isso, como a privacidade, né, do conteúdo da tua tela, do computador, é um dado muito importante de conforto. O seu computador é um pouco como se alguém estivesse lendo a sua mente. O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? Quer dizer, às vezes você está ali com um chat também, além da tua tarefa, você está ali com um chat do lado, dialogando com alguém, ou fazendo uma pesquisa privada, que seja. Quer dizer, as pessoas terem acesso à visibilidade, ter visão do conteúdo do seu computador, é um dado de muita perda de privacidade. Então, sim, estar com ele voltado para a parede é um dado de privacidade. Mas, ou seja, então, ela tem uma área extremamente confortável, uma mesa de 1,65, a profundidade também está bacana. Então, assim, ela tem realmente um conforto, né, na sua estação de trabalho. Ela está sozinha, ninguém está junto dela. Ela tem a visão da porta, ela tem todo o controle dessa situação frontal. E o que eu posso falar dessa situação posterior? Será se é a mesma coisa? Não entendi muito, Ellen. Eu acho que ela ficou vulnerável porque tem uma porta aí perto, né? Tem pessoas no escritório 1 que podem sair e ela está de costa para essa porta, né? Que, inclusive, podem ter acesso ao conteúdo do computador. Exatamente. Atrás. E provavelmente, pelo tamanho da sala, ainda é a sala do chefe. Exatamente também. Ellen, eu queria também fazer algumas considerações, até pegando o gancho do que as colegas falaram. Porque essa questão de conforto e privacidade depende, na minha opinião, depende muito do que de fato você está tratando. Porque deixar a tela do computador visível, em muitos casos, significa ganho de produtividade. Exatamente porque evita que as pessoas desviem as suas atividades para atividades que não sejam do trabalho, como redes sociais, jogos, etc, etc. Então, quando você não há uma recepção, que ela precisa estar protegida das pessoas estranhas ao escritório. Mas, por outro lado, essa proximidade da porta
já limita um pouco uma certa ameaça velada para que ela não desvie a sua função, a sua atenção do seu trabalho, porque a qualquer momento esse advogado, que deve ser o advogado-chefe, pode sair e visualizar o que é que ela está vendo na tela. Então, também tem esse outro lado, né? Que apesar dela ter, é importante ela ter a privacidade, mas também é importante que haja um certo controle também sobre ela, né? Que seria interno ao escritório. Pronto, vamos fazer Ô, Ellen, só acrescentando mais uma coisa aí do que foi Daniela, eu acho que falou, né? Quando eu trabalhava no escritório, acontecia isso, minha tela era virada e meu chefe direto chegava, tipo, ficava por trás, lendo o que eu estava fazendo, a peça. E aí ele ficava em silencioso, eu não estava vendo que ele estava atrás de mim, e aí ele começava a comentar o que eu tinha feito, e aí acabava cortando o raciocínio. Então tem eu acho que é uma faca de dois gumes, que fala, né? Dois gumes, sei lá. Enfim, tem um lado positivo dessa questão da produtividade, mas tem esse outro lado também, que acaba, enfim, atrapalhando um pouquinho. Quanto tempo você ficou nesse trabalho? 5 anos. E como é que era essa sua sensação? Horrível. Eu me assustava toda hora. Fora que cortava muito o raciocínio, entendeu? Você tava lá, tipo, às vezes bem concentrada, e aí ele vinha, tava lá lendo, e aí já, tipo, lhe atrapalhava, sabe? Já vinha com a ideia dele. Sendo que você não tinha concluído a peça. Eu acho que pior que isso é a sensação de desconfiança. Né? A sensação de você saber que seu chefe desconfia de você a ponto de... No meu caso, eu acho que não era nem desconfiança, mas eu acho que era mais assim, a forma dele, ele entendia como uma forma de participação. Porque, na verdade, como ele era coordenador, ele geralmente ficava auxiliando a gente, dando ideias e tal na peça. Eu não acho que seria necessariamente uma questão de desconfiança, mas não era legal. Bom, então, quais as considerações a falar sobre isso? Depois eu vou responder quem escreveu aqui no chat algumas questões. Se você tem, veja bem, gente, infelizmente alguns funcionários abusam. Eu até comentei com vocês que um expediente de projeto super bacana, que são as salas de descompressão para áreas muito tensas, muitas empresas desistiram, porque os funcionários iam para lá e passavam tempo demais, por exemplo. Né? E a gente sabe que o Google é um dos exemplos que usam esse tipo de tática, mas porque também eles têm um regime de trabalho muito particular, eles não têm controle de horário. A produtividade é que conta. Então, assim, não é um modelo que possa ser aplicado para qualquer área. É óbvio, gente, que essa questão do controle poderia ser desnecessária. Por exemplo, você tem até alguns recursos tecnológicos para isso. Há muitas empresas onde você não entra em chats, você só tem uma intranet, uma intrarrede para você conversar com os setores internos, porque é preciso. Por exemplo, se essa recepcionista quer falar para o advogado, olha, o seu cliente está ficando ansioso aqui, está demorando muito, o que eu posso falar? Quer dizer, ela não precisa levantar e ir lá, ela tem uma intrarrede, como muitas áreas têm hoje, para fazer isso. E é possível bloquear, por exemplo, o uso em chats, em Facebook. Quer dizer, se a gente puder bloquear esses usos, é melhor do que fazer uma vigilância ostensiva sobre esse funcionário. E claro, né, gente, junto com isso é treinamento constante, é a valorização do funcionário. Então, muitas vezes, quem quer cobrar não está dando a sua contrapartida também. Mas ficar numa situação de susto é extremamente danoso psicologicamente. Claro que depende, só um minutinho. Claro que depende do tipo de comportamento do teu chefe. Então, por exemplo, você comentou aí, ele vinha toda hora, mas você ficou 5 anos. De alguma forma, ele conseguia, apesar disso, não ser tão invasivo. Porque aí depende do jeito do sujeito. Agora, se a gente cria uma situação espacial que favorece a invasão, aí a única coisa que vai salvar essa recepcionista de um estresse absurdo é se essa chefia for uma pessoa consciente. Sinalize a sua chegada, não fique atrás dela. Então, ou seja,
Vamos pensar junto aqui agora. Na hora que a gente cria espacialmente essa possibilidade, a gente não sabe como o outro vai usá-la. É isso que a gente tem que pensar. Tanto o outro pode usar como um controle, digamos, sem ser ostensivo, e aí vai depender da personalidade desse que tem o poder. E como é que ele vai expressar essa relação de poder. Portanto, deixar isso fácil, espacialmente falando, é complicado. A gente tem alguns arranjos de layout, por exemplo, onde todos estão... depois eu vou mostrar um arranjo desse para a gente reforçar essa ideia. Onde está todo mundo de frente um para o outro. Quer dizer, com anteparo no meio. Quer dizer, as suas costas estão livres para pessoas passarem, mas não ficarem. Essa é outra questão que a gente tem que considerar no layout. Uma coisa é você alguém de passagem ver seu computador. Outra é ter uma estação constantemente atrás do computador de alguém. Lembrando, retornando aqui, um pequeno desconforto é tolerável. Um desconforto 8 horas todos os dias é insuportável. E se você considerar as personalidades das partes, ou seja, quem tem o seu espaço invadido, ser uma pessoa mais tímida, mais retraída, onde isso vai ter um peso imenso, e em contrapartida, quem invade ser uma pessoa muito dominante, você vai criar realmente uma situação de muito estresse. Como não temos, gente, como saber que muitas vezes a personalidade dessas pessoas e como elas irão usar, o ideal é que a gente usasse estações, ou melhor, distribuições espaciais que já ajudassem a reduzir a invasão. Essa questão colocada do controle pode ser discutida com o nosso cliente e ver outras formas de viabilizar que não necessariamente uma exposição ostensiva do sujeito o tempo inteiro. Sim, a Sara colocou aqui, sites bloqueados. Isso, é possível fazer isso, é possível fazer isso. Você me perguntou também, não foi, Sara, sobre a questão da Rosa dos Ventos. O que eu falei da Rosa dos Ventos, que aparece no piso da planta sem cotas, é que ela é mais um dado para vocês entenderem o nível de status desse escritório e o quanto essas pessoas desejam expressar o seu nível de status. Isso vai aparecer não só na recepção, mas vai aparecer em outros elementos dentro desse escritório também. Déia, você ia comentar alguma coisa? Fala. Isso, agora já sei. Uma em relação à câmera também, né? Hoje, todos os lugares têm câmeras, né? Eu não sei até que ponto tem câmera em cima da secretária, né? Porque vê até gestos dela, enfim. Eu sei porque eu tive loja e a gente tinha uma câmera em cima do caixa, voltada para o sistema, né? Então, pode não ter fisicamente ali uma pessoa olhando tela, mas uma câmera projetada ali para a tela dela, né? E a outra questão, com relação a isso, eu não sei se você vai falar, mas assim me veio à cabeça aqui a questão da porta dupla, né? Não sei se isso também traz um símbolo de status, uma porta de 2,10 metros, né? Não, 2,10 é a altura, de 1,40, 2 portas, né? Eu não sei. 40 de largura, 2,10 de altura. Assim, uma porta grandona. Totalmente. Uma porta de 1,40 que é um grande símbolo de status, sim, você tem toda a razão. É mais um elemento que demonstra poder. E aí tem uma outra coisa bem bacana sobre a percepção, que a gente vai ver no texto seguinte. Mesmo que uma porta fique fechada para melhorar o controle, para facilitar o controle de quem entra, ainda assim, a percepção nos diz que tem uma porta de 1,40. Então, sim, é um dado de status totalmente. Totalmente é um dado de status. E o outro item que se falou foi o que mesmo? O da câmera. Câmeras de... das câmeras. Bom, nós estamos vivendo um momento já tinha começado e agora, mais do que nunca, os controles vão estar reforçados em nome de uma segurança.
de uma ordem ou de outra. Há lugares que são proibidos ter câmeras, como banheiros, por exemplo, trocadores, né? Não pode ter. Onde tiver câmeras, os funcionários têm que saber e têm que assinar um termo de que sabiam. O caixa que você falou é um dos mais delicados, realmente. Quem trabalha no caixa sabe disso. E, de um modo geral, não é à toa que são áreas de grande rotatividade. Por vários motivos. Pelo estresse da tarefa, né? Se você erra o caixa, então, assim, de um modo geral, há uma grande rotatividade nessas áreas muito tensas. E o outro está o tempo inteiro vigiado, e aí todo mundo entende o porquê. Porque essa é uma outra questão que minimiza psicologicamente o controle. Se eu entendo que aquilo é necessário, ainda que me seja desagradável, eu aceito. Agora, se eu não entendo como necessário, é muito difícil você aceitar. Então, o tempo inteiro, ainda que não seja de forma racional, a gente faz também esse tipo de avaliação, né? Se aquilo ali é devido ou se aquilo ali não é devido. Então, isso também minimiza. Deixa eu ver quem botou também. A Carla colocou que a recepcionista está posicionada de forma a servir as salas próximas. Sim, veja que ela controla a entrada, né, aqui para as salas por esse lado e também controla a entrada de quem vai aqui para essa sala 1, esse escritório 1. Na verdade, dá uma certa sensação aqui de que ela é praticamente secretária da sala 1, né? Não sei se vocês têm essa percepção. E isso, obviamente, reforça a sensação de domínio do escritório 1. Isso dá mais status, é praticamente como se essa pessoa tivesse uma secretária exclusiva, né? O formato aqui possibilita essa interpretação, aumentando o status ainda desse escritório 1. Alguém observa? Ellen, eu tenho uma pergunta. Diga, daqui a pouco você fala. É com relação a essa mesa. Seria correto fazer alteração na posição dessa mesa, tendo em vista que ela perde totalmente a privacidade, mudar ela lateralmente para que ela fique disposta lateralmente ao lado das cadeiras? Olha só, possível mas nesse exercício aqui, a gente não vai fazer esse tipo de avaliação, porque possibilidades são muitas de layout. Poderia mudar esse layout inteiro. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um diagnóstico. Suponha que o cliente esteja com dificuldades aqui nessa empresa e você pede a planta para avaliar o que é que está gerando essa dificuldade. Então, aqui, o objetivo, embora outros layouts trariam outras repercussões. Então, aqui, Sandra, nos cabe discutir esse. Esse layout provoca o quê? Porque se a gente entrar no debate de como seria se mudássemos, é gigante esse debate e não nos ajudaria a fazer o diagnóstico. Então, na verdade, aqui o objetivo é como está, avaliarmos as consequências do ponto de vista psicológico para quem trabalha e as consequências nas relações. O que isso vai desencadear nessas relações. Então, esse é o nosso objetivo aqui, tá? Certo. Dea, você também ia comentar alguma coisa. Isso, na verdade, isso que você acabou de falar sobre sensação de domínio e status desse escritório 1, né? Eu tive essa sensação também com essa, não sei se é viga, se é pilar, o que é, se é parede mesmo, mais larga aí à esquerda. Isso. Isso aí, para mim, que fechou o ambiente. Tipo assim, fechou no sentido, assim, deu privacidade ao ambiente, né? E esse Lzinho que ele faz aí no corredor também deu para ela uma privacidade aos banheiros. Então, eu acho que quem está indo para o banheiro acaba com mais privacidade em relação à secretária por conta dessa pontinha que deu aí da porta, né? De acesso ao corredor, à circulação. Uhum. Perfeito, perfeito.
Pronto, isso que você está falando já estaria na análise de quais são os dados de status dessa área, né? Então, me parece que todo mundo já percebeu que a pessoa de maior poder aquisitivo, ou desculpe, maior poder, não necessariamente aquisitivo, está no escritório 1, concordam? Em relação ao 1, ao 2 e ao 3, onde que a gente tem a relação de maior domínio? Sara botou sim, escritório 1, claro. Mas claro que não basta dizer escritório 1. Eu quero que vocês escrevam, e hoje a gente vai falando aqui, quais são os símbolos de status. E toda vez que eu for analisar, se eu estou comparando o escritório 1, escritório 2, escritório 3, eu vou ter que analisar o que um tem e o outro não tem, né? Símbolos de... Quais são os símbolos de status que todos têm e quem tem mais status? Quais são esses elementos que definem que o status do 1 é maior? Eu acho que primeiro a área, Pro. A área e o living, né? Tem essas poltronas aí. Parece ter uma bancada maior, né? No fundo da pessoa, do advogado, né? Supostamente as outras duas cadeiras são de clientes. Mas tem uma bancada em L, né? Encostada na parede, bem grande, né? Eu acho que é a composição toda. Eu acho que é o living com as 3 poltronas na mesinha, uma bancada de apoio maior no fundo, né? Um armário maior, não sei. E essa questão da metragem mesmo. O fato de ter 2 portas também, 2 acessos, Ellen, poderia também ser considerado. Totalmente. Que a possibilidade de fuga, a possibilidade de sair sem ser visto, com certeza é um dado de privacidade, é um dado de poder. Com certeza. O que mais, gente? Então, Carla botou aí o tamanho da mesa, o espaço da sala, mais de um acesso, perfeito. A recepcionista, né, que parece ser só do escritório 1. Sim, o acesso à recepcionista, muito fácil, perfeito. Também é um símbolo de status que caracteriza esse escritório 1. O que mais? Dea colocou a questão do estar, que é bem importante, mas aí eu vou traduzir de outra forma. Ele tem mais de uma possibilidade de atendimento. Quero que a gente possa falar delas também. Mas primeiro vamos falar... Bom, grande janelão, né? Também ele tem. O 2 tem, o 3 já não tem. Então, a gente vai vendo alguns símbolos de status que não se repetem, né? Ellen, alguém viu mais algum? Eu queria fazer uma observação. Sim. Com relação a esses 2 acessos. Porque o primeiro acesso, né, o da recepcionista, termina sendo assim uma espécie de uma triagem. Quem vai entrar, quem não vai entrar, por que vai entrar, por que não vai entrar, é ela que vai fazer esse controle. Sim. Mas no caso desse acesso aqui, como é que ele acontece? Porque eu fiquei na dúvida, acho que a colega, quando colocou isso, talvez ela tenha percebido um pouco como eu, não sei se foi isso, mas ficou com uma cara assim meio de passagem, porque quem vai controlar esse entra e sai desse outro acesso aqui? Vamos lá. Você Eu acha vendo aqui que alguém entraria... Dizendo que era o acesso interno. Tudo bem, mesmo assim, mesmo sendo o acesso interno, né, dos funcionários, como ela colocou aqui, está complementando, mas não deixa de ser não sei, porque vai que ele está numa reunião bastante com um tema muito muito ou então, né, aquele momento em que você precisa de concentração, conversando com as pessoas e alguém chega e te interrompe. Eu não sei, eu queria entender melhor como é que isso pode ser entendido como um símbolo de status, vamos dizer assim, uma vez que não sei como é que... Com essa observação da colega, no meu trabalho, a sala do presidente, tem a porta da recepcionista, né? Só quem entra as pessoas que querem falar com o presidente, mas tem uma porta que só ele tem a chave, que é para ele entrar sem ser visto,
né? Ou entrar e pegar de surpresa também a recepcionista, não sei. Mas tem essa porta que fica trancada, que quando eu vi, eu pensei nisso, dessa daqui, que não tem a recepcionista, né? Não faz a triagem, poderia ser para essa questão. Bom, questões super ótimas que vocês colocaram aí. Vamos lá. Primeiro, gente, essa é a posição de mais status, né, que ele tem aqui, onde demonstra o poder dele, é na mesa, tá? E a gente tem aqui uma distância de quanto aqui? 95 é o quê? Vocês têm que estar com isso na ponta da língua. Ou melhor, não precisa estar na ponta da língua, não. Pode estar no texto e olhar. Profundidade. É a distância pessoal, no caso, modo afastado aqui, tá? Que é aquela distância que, segundo o Hall, já permite uma conversa um pouco mais... Eu não vou usar o termo íntima, mas nem informal, nenhum dos termos é bom. Mas ele permite um diálogo mais próximo do cliente, né? E ainda mais o advogado, onde o cliente vai relatar suas histórias, suas dificuldades, suas questões, ele precisa se sentir apoiado, né? Mas o que eu quero dizer é que veja pela posição dele, como ele tem o controle visual de toda a sala. Ele não pode ser surpreendido por trás. Mesmo que alguém entrasse por essa porta, ele não seria pego de surpresa. Esse primeiro é um dos dados. Depois, é pouquíssimo provável que alguém entre aqui sem ser convidado, sem bater nessa porta, porque essa pessoa é a pessoa de maior poder desse espaço. Quem fizer isso só vai fazer uma vez, porque obviamente vai ser demitido. Então, esse aqui é o segundo acesso para ele. É também, claro, um acesso para os outros advogados virem falar com ele quando ele chamar. As pessoas vão bater na porta, né? As pessoas sabem, olham na agenda, quem está sendo atendido. Pode ser invadido? Pode. É uma possibilidade? É, mas ela é pouco provável. Ela é pouco provável diante do poder, porque realmente só vai acontecer isso uma vez. Não vai acontecer duas. Então, esse é um aspecto. Então, para ele, é mobilidade. Tá? E mobilidade, gente, é status. Possibilidade de fugir de conflito, possibilidade de evitar conflito é status. Então, é claro que 2 acessos sempre serão interessantes, né? Se você não está aqui numa rua, onde aí sim você tem um risco enorme, claro. Não é o caso aqui. Ele está dentro aqui do escritório, não está na rua. E sim, ele quer ir ao banheiro, não tem que passar na recepção, que foi uma coisa que a Andrea falou, é uma verdade. Ele quer ir, sei lá, na Copa, ele quer ir para a sala de reuniões, ele pode seguir com o seu cliente por aqui, se for o caso. Então, é mais uma possibilidade se ele desejar utilizar. Mas aqui tem outras questões também desses atendimentos que a gente precisa discutir. Quando cair hoje, eu não vou retornar, porque agora eu quero que vocês depois se detenham a olhar a planta também. E amanhã a gente vai seguir fazendo esse trabalho. Então, hoje que vocês entenderam para que lado vai essas análises, quando vocês forem escrever sobre isso, tem que citar as distâncias de Hall, tem que colocar o que essas distâncias trazem de contribuição ou de prejuízo para a relação que está se propondo ali. Isso também é importante. Então, como eu quero que agora que vocês entenderam o que precisa ser feito, eu quero que vocês parem para analisar a planta como um todo. Hoje a gente vai ficar só até o escritório 1. E aí amanhã a gente segue para as outras áreas. Volto a dizer que quem quiser escrever isso coletivamente numa equipe de até 3 pessoas, pode. Mas vão aí fazendo suas articulações. Não é necessariamente... quem foi que botou aqui?
Tiana, se poderia a possibilidade de terem fechaduras eletrônicas. A princípio, Tiana, não vejo necessidade, porque também isso tem que ser fácil, tem que ser simples ele entrar e sair, né, desses espaços. De um modo geral, não haveria muito necessidade para tudo isso também, não. Advogado do crime, se ele for... Sara botou aqui no chat, se ele for um advogado criminalista, talvez ele tenha essa recepção precisasse ter mais mecanismos de segurança. Isso também é algo que a gente tem que analisar. Tem lugares, inclusive, embora o criminalista está muito seguro no escritório dele, viu? Ele está protegido pelo público dele, pensem bem. Mas há situações, sim, por exemplo, áreas de distribuição de pedras, de ouro, em que, sim, a gente precisa ter barreiras maiores e mais contundentes para marcar segurança. Às vezes há uma clausura, inclusive, a pessoa entra por uma porta, fica numa clausura até ser liberado pela outra. A primeira tem que estar fechada, como a gente vê em garagens, né? Isso também pode acontecer, a depender do nível de segurança que se precise. Esse aqui não é um escritório nesse nível, ele não precisa. Na verdade, esse escritório, inclusive, é real. É um escritório de causas coletivas, e ele não tem essa necessidade, né? Eles não circula dinheiro, até onde eu saiba, não circulam dinheiros nesses espaços, cofres, situações como essa, que exigissem um controle maior. Mas se houver, né, se o cliente da gente tiver, a gente vai ter que fazer isso. Direito do trabalho? Boa pergunta. Não, acho que sim. Acho que sim, mas causas grandes, né? Não causas pequenas. Tiana falou, não só pela segurança, não. Eu entendi, você quis dizer mais pela privacidade. Mas o que eu estou querendo te dizer aqui é que o status dele é capaz de gerar privacidade. Sem falar do posicionamento estratégico que o mobiliário dele tem também. Né? E se ele está atendendo alguém, a recepcionista está aqui controlando, outra pessoa não vai entrar enquanto ele está atendendo, ele não liberar para outra pessoa entrar. Se ele quiser que algum outro advogado interno venha discutir uma questão, ele vai chamar essa pessoa, né? Ou pelo telefone, ou por uma rede interna, ou ele mesmo virá aqui chamar. Isso, várias possibilidades poderiam acontecer aqui para essa troca. Ou vai marcar na sala de reuniões, né? Vai chamar e vai para a sala de reuniões, já que vai atender um grupo maior, aqui também tem um limite de pessoas, não dá para atender muita gente aqui. Então, na verdade, mas o item para a gente começar, e principalmente porque eu quero que vocês pensem sobre ele, é quando que esse advogado atende na mesa dele e quando que ele atende nesse estar? O que caracteriza cada um desses espaços? Qual a diferença? Nem precisam me responder agora. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso, tá? O que é esse quadrado atrás da porta? Esse quadrado é uma escultura, na verdade é um elemento decorativo que também reforça um pouco a coisa do status, né? O uso de elementos sofisticados para demonstrar poder. Então, esse é o quadrado. A sala de reunião fica um pouco afastada da recepção. Fica, mas também não é nada demais, né? E a gente vai ver que vai passar por um corredor que tem seu significado. Analisem também aquela passagem, né? O que ela significa. Privacidade, o que ideia que você botou? A sala de reunião ficou... para ter privacidade, isso também, né? Olha, a depender, às vezes, do tipo de layout, da